Olá, nonos anos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do professor William. Lembrando, né, que a gente está reduzindo o conteúdo, né? E hoje o que eu vou passar é muito simples, é muito pouquinho para ser resolvido em duas aulas, ok? Na aula anterior, a gente já entrou no capítulo 4 e a gente está falando de arte que difunde ideais, né? Através de cartazes, né? Até teve uma pergunta muito provocativa, né? Que diz: que recursos você usaria para expor ao mundo uma grande ideia, né? Inspirando nessa obra, né? Que a gente já viu. E hoje a gente vai ainda continuar falando sobre esse assunto. O que vocês vão fazer hoje? Vocês vão colocar o título da página 64, né? Arte e Transformação Social, e vão responder as questões de número 1, 2 e 3. Só. Onde está aqui pesquisar, né? A gente não vai fazer, a gente vai ler até aqui antes desse para pesquisar, tá bom? No intuito de de ajudar vocês, tá bom? Aí tem uma obra na página 64 e aí a gente vai começar com uma pergunta. Você já pensou em como arte e propaganda pode caminhar juntas? Pense nas propagandas que conhece. O que elas divulgam? Você considera alguma delas uma obra de arte? Você vai dizer se sim ou se não e vai justificar a sua resposta, ok? A gente vê um cartaz aqui, né? Kulagina, quem fez foi essa Valentina Kulagina, né? E ela tá, através desse cartaz, representando o Dia Internacional da Trabalhadora, dia de luta do proletariado, né? Essa obra é uma obra antiga, né? Um dos primeiros cartazes que foram realizados, né? Gráficos, né? É um cartaz, serigrafia, né? Serigrafia, gente, é uma técnica utilizada antigamente, né? Onde é a mesma coisa do silk de hoje, né? Lembra quando vocês foram fazer a camiseta de vocês no nono ano, né? Aquele trabalho de silcar, né? Colocar todo eu não sei se vocês já fizeram a camiseta, aquele trabalho de criar onde vai ser escrito no ano, o que vai ser o nome dos professores, imagens, isso é o silk. Antes do silk, a gente poderia chamar de serigrafia, que era um trabalho um pouco mais árduo, né, mais manual e tal. Né? E essa obra ela ainda está no Museu de Arte de Smart, em Chicago, nos Estados Unidos. Aí vamos lá para a página 65, né? Procuramos responder a pergunta de número 1 e vamos para a página 65. Além de ter a função de divulgar produtos e serviços, a propaganda também é usada para expressar ideias, promover reflexões, difundir opiniões ou defender causas, né? Eu passei uma para vocês fazerem, né, a releitura de uma obra, né, dos irmãos Pandolfo, né, Otávio e Gustavo Pandolfo, né. Aquela obra, gente, ela é uma obra de arte, né. Apesar de estar em muros, né, em monumentos, né, eu gostaria que vocês identificassem através dela a diferença, né, entre arte gráfica, né, grafitagem e pichação, né? Pichação é algo que a gente não deve fazer, né? É algo que muitas vezes denigre, né, a imagem de um prédio público, né? Isso inclusive, né, algo muito sério, né? Muitas pessoas são presas por picharem, né, por destruírem patrimônios públicos. Agora, o que os irmãos Pandolfos fazem, né, que é uma arte gráfica, né, uma grafitagem, né, aquilo lá é permitido, é uma obra de arte, né? Assim como a gente vê quando a gente vai a Ribeirão Preto, aqui em Cajuru também tem alguns trabalhos do Edson Aplique, né, em alguns muros. Eu não sei se vocês já perceberam, no muro descendo, perto do Mateus da Tinta, né,
aqui em Cajuru, tem uma grafitagem ali, né? Aquilo não é pichação, é grafitagem. Foi tido uma permissão para que aquilo fosse acontecido, né? Agora, a pichação já é algo feito lá nas madrugadas. Hoje em dia, isso é muito mais controlado pela polícia, mas ainda acontece, tá bom? Mas é só para relembrar, mas vamos para o que interessa aqui agora, né? Só para vocês terem uma noção da diferença entre pichação e grafitagem. São coisas totalmente diferentes, né? A grafitagem é algo permitido, né? A pessoa vai lá, ela fala, eu posso fazer aqui, faz todo um planejamento. A professora Renata Arena também, no Muro do Messias da Fonseca, fez um trabalho muito bacana, né? Quando vocês passam ali na rua de cima do Messias da Fonseca, tem um trabalho muito bacana dos alunos, né? Com ela também. Aquilo ali não é pichação, é grafitagem. Mas enfim, procure identificar as informações contidas no cartaz da página anterior. O que as imagens presentes nele parecem mostrar? Quais cores e formas foram trabalhadas pela autora? Converse com os colegas sobre a sua análise, né? A gente não vai poder conversar com os colegas, mas observe, né? Não dá pra gente ler porque tá em outra língua aqui, né? Mas a gente consegue ver pelo que está escrito aqui, né? O que ela quis falar, né? Que imagens tem aí, né? Eu não vou falar porque eu quero que vocês observem a imagem, né? Que cores foram utilizadas, né? A 3. Mesmo sem saber a tradução do texto escrito no cartaz, o que você acha que ele comunica? Né? Vão lá no que está escrito aqui, ó, né? Para vocês poderem, né, entender o que essa imagem quer comunicar. Aí eu vou explicar um pouco sobre isso aqui, nessa leitura aqui, antes do Para Pesquisar. No início do século XX, após a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, a arte gráfica teve grande destaque na Rússia, que na época fazia parte da União Soviética. Os artistas gráficos russos usavam a litografia. O que é litografia? Técnica de impressão praticada desde o final do século XVIII, em que a matriz é uma pedra porosa chamada de pedra litográfica. Sobre ela, o artista faz sua composição utilizando algum material oleoso, pode ser tinta, lápis ou brasão, que se fixa na superfície após receber um banho com água e soluções químicas específicas. A impressão é feita por uma prensa que utiliza um papel sobre a pedra entintada. Gente, olha como a gente evoluiu, né? Olha como as tecnologias evoluíram. Hoje, se a gente quiser imprimir um desenho, a gente vai lá na impressora da nossa casa, ou onde faz impressão, né? Imprime numa facilidade. Mas olha como lá no século XVIII era difícil, né, chegar até... o trabalho é quase que manual, era um trabalho artístico para realizar essas impressões, né? Continuando. Para produções de cartazes. Para produzir seus cartazes. Vou ler de novo. Os artistas gráficos russos usavam a litografia para reproduzir seus cartazes. As composições originais eram feitas por meio de colagem de fotografias, pinturas e escritas. Geralmente priorizavam cores primárias, amarelo, azul, vermelho. As imagens escolhidas para compor os cartazes precisavam ser claras e objetivas, já que as mensagens divulgadas neles deveriam ser compreendidas por operários e camponeses, muitos deles analfabetos, ou com pouca instrução. Os cartazes os provocavam a participação política com o objetivo de promover transformações sociais, né? Já que lá no início do capítulo a gente fala arte que difunde ideais, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? Espero que vocês tenham entendido, né, todo o percurso aí para chegar, né, a uma tecnologia mais avançada, né, onde a gente hoje imprime, né, mas que antes, né, para produzir um simples cartaz levava todo um preparo, né, através da litografia, né, da serigrafia, né, um cartaz, né, eles
faziam esse cartaz, né, procurando buscar colagens também de imagens saídas do jornal, eles pegavam, não era tão simples assim, enfim. Espero que tenham entendido. Até a próxima aula e muito obrigado por estarem comigo, viu? Até mais.